Eu vou ler esse texto, eu gostaria que você acompanhasse comigo rapidinho, a partir do verso número 1, Isaías capítulo de número 53, versículo de número 1. Está escrito: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou sobre o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de que os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pois ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem o contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Você já prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu? Sim ou não? Já? Muitas vezes? Algumas vezes? Já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Já, Simone? Não. Tem que cumprir todas. Mas já prometeu e não cumpriu? Já. Fez? Hermínia? Não? Coisa boa, Vai. mas já. Já? Marcelo? Gabriel? Lili? Leozinha, mãe? Olha pra cá. Prometer é algo que nos compromete. Todas as vezes que você empenha a sua palavra em alguma coisa ou em algo, isso te liga à pessoa. Entende? Quando você promete algo a alguém, isso significa que você não deu apenas a sua palavra. Você está ligado, preso, amarrado àquela pessoa, a uma promessa. Ou como uma aliança. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Uma aliança, ó, você vê que ela não tem emenda. Ela é algo que sela um compromisso entre eu e a minha esposa Cris. Entendeu? Há uma promessa que nós fizemos um ao outro quando nós nos casamos. E este é o símbolo da nossa promessa, da nossa aliança. Entendeu? Deus ele prometeu à humanidade que daria algo muito especial. E que religaria o ser humano a ele de volta. Todos sabem que o pecado surgiu no Jardim do Éden, quando Adão come do fruto, e naquele momento o homem é separado de Deus. E ali há algo que é muito interessante, porque não havia preço a ser pago na terra que pudesse pagar o preço de o homem voltar a ter comunhão com Deus. Aí se você ler a história de Gênesis todinha, você vai chegar até um homem chamado Abraão. E eu quero começar falando dele nessa noite, amém? Abra em Gênesis, capítulo de número 22, rapidinho. Deus havia feito uma promessa para esse homem chamado Abraão, de que faria dele uma grande nação na terra, e um povo quase que incontável. Faria da geração dele como a areia do mar. Um povo que não daria para contar, ou como as estrelas do céu. Você não pode contar as estrelas do céu, até porque não dá para ver o céu inteiro.
E Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo assim: olha para o céu, olha para o chão do seu pé, e conta se é que você é capaz de fazer isso. Deus promete a ele um filho, mas ele já era muito velho. Mas Deus cumpre a sua promessa. E quando chega aqui nesse momento na vida de Abraão, Deus lhe faz um pedido muito difícil. Quer ver? Lê comigo a partir do verso de número 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Está escrito: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ou provou Deus a Abraão e disse-lhe. E ele disse: eis-me aqui. E Deus falou com ele, verso 2: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te a Moriá, e oferece-o ali em holocausto. O holocausto é quando eles pegavam um animal, cortavam em pedaços, colocavam sobre um altar e colocavam fogo. Aquilo era um holocausto. Sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. E pocou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe tinha dito. Verso 4. Ao terceiro dia, levou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Verso 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e a faca na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Olha, situação difícil, né? Você teria coragem de oferecer um filho sem sacrifício por alguém? Por quê? Ainda mais um único filho. Por que não? Por que não, Simone? O amor pelo seu filho é maior do que por outra pessoa? Claro, óbvio, de qualquer um. Mas você já parou para pensar que aquilo que Deus nos pede muitas vezes não é um sacrifício de um filho? Deus chega a ponto de falar assim: eu prefiro que vocês me obedeçam do que vocês façam sacrifícios. Aí a gente inverte as coisas. Ao invés de obedecer a palavra de Deus, a gente quer tentar comprar a Deus, não é? Fazendo voto, fazendo sacrifício, fazendo um monte de coisa que Ele não pede. Deus, Ele tem prazer na obediência. E aqui Deus não está testando o quanto o Abraão estava disposto a sacrificar, e sim o quanto ele seria obediente a uma ordem de Deus. Deus não fez um pedido a Abraão, Deus deu uma ordem para ele. Ele falou assim: vai e me sacrifica o que você tem de mais precioso, o seu filho. Eu imagino que naquele caminho dos 3 dias em que Abraão estava andando em rumo ao Monte Moriá, o que não passou na cabeça dele? Meu Deus, o único filho que eu tenho, o menino é o sonho da minha vida. A palavra de Isaque significa alegria. O menino era a alegria dele. E aí ele vai se aproximando daquele lugar, e o menino vira para ele e fala assim: meu pai, está tudo pronto para o sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro. E ele não podia falar para o menino. Ele vira para o menino e fala assim: Deus vai prover, meu filho. Confie em Deus, apenas confie em Deus, que Deus vai prover para si um sacrifício. Abraão pega uma pedra, coloca a lenha ali, e ele amarra o seu próprio filho. E o menino não fala? E deita o menino ali em cima. Mas ele não poderia botar fogo no corpo do menino enquanto ele estivesse vivo. No verso número 10 está escrito: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo. O cutelo é uma faca pequena que serve para cortar a garganta de porco,
ou esses bichos de animal. Verso 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Imolar é cortar a garganta, para que saia o sangue mais rápido. Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Entende? Deus queria provar de Abraão naquele momento o quanto ele era obediente a Deus. Obediência é algo muito difícil, né? Nos dias de hoje é muito difícil. Tinha fé. É difícil um empregado obedecer ao seu patrão, não é? Um filho obedecer aos seus pais, um aluno obedecer ao professor, uma pessoa obedecer a uma autoridade, uma esposa obedecer ao seu marido. Tudo é uma questão de autoridade. Uma ovelha obedecer ao seu pastor, não é? Porque muitas vezes nós nos achamos assim: eu já sei, eu já faço, eu posso. Muito na nossa vida ainda é uma questão de sacrifício. E de fato é. Porque não é fácil você abrir mão daquilo que você tem ou daquilo que você é. Não é fácil. Não é fácil. Imagina que Deus vira para você e fala assim: olha, eu quero que você mande seu filho estudar nos Estados Unidos. E durante 10 anos você não vai ver o seu filho. Não vai falar com ele nem por telefone. Você teria coragem de fazer isso? Imagina. Ou se Deus falou assim: olha, eu vou abrir uma porta de trabalho para o seu marido, ele vai ficar lá 30 anos, você não vai poder mais falar com ele durante 30 anos. O que você faria? Uma ordem de Deus. É algo muito difícil de se imaginar, não é? Mas você imagina que Deus pediria a vida de alguém? Deus vira para Abraão e fala assim: oh, Abraão, eu quero que você, não é mandar fazer, eu quero que você pegue, leve, mate, coloque fogo e ofereça a mim. Olha que loucura. E ele, sem pensar: Senhor, eis-me aqui. Claro que como pai, o coração dele já está destruído. A mente, como é que ele ia falar para a mulher dele? Cadê o menino? Como é que ele ia falar? Deus pediu, eu fui lá e matei e ofereci para o Senhor. Como é que ele ia falar isso em casa? Claro que nos dias de hoje isso é um crime. Mas naquela época havia sacrifícios de coisas e pessoas. Animais e pessoas. Aqui Abraão ele resolve ser obediente a Deus. E quando ele vai cumprir, quando ele vai imolar, matar o menino, um anjo fala com ele: assim, Abraão, Deus viu agora o quanto você é obediente ao Senhor. Não precisa fazer isso. Olha o que Deus faz com ele. Verso 13. Alguém lê rapidinho, mas lê bem alto para sair aqui para o pessoal poder ouvir também. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Em lugar do seu filho. Então Deus leva ali um carneiro, um cordeiro, que é a mesma coisa. E ali aquele cordeiro fica preso pelas pontas ou pelos chifres. Preso ali, amarrado. Abraão pega, corta a garganta daquele bicho, depois corta seus pedaços e ali ele faz o primeiro sacrifício a Deus. Se você ler a história toda, nós vamos até Moisés. E quando chega na época das 10 pragas, a última praga, que era o anjo do Senhor que passaria matando os primogênitos, Deus mais uma vez vira para Moisés e fala que ele deveria imolar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta. Esse aqui, ó, como se fosse um marco aqui. E onde tivesse a marca do sangue, o anjo da morte não entraria. A palavra Páscoa significa passagem. Então os judeus comemoram a Páscoa até hoje para se lembrar do dia que eles deixaram de ser escravos para serem livres. É isso que significa Páscoa para eles. Naquele mesmo período, nos últimos dias da vida de Jesus, a Bíblia diz que aquilo que nós lemos veio a se cumprir em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que não havia um justo sequer sobre a terra, alguém que fosse capaz de oferecer o sacrifício que Deus havia pedido pela humanidade. Há um verso que diz assim: e agora? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Senhor Jesus vira e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim.
João Batista, quando vê Jesus descendo a alta colina, fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Jesus é preso, como vocês já sabem, amarrado, apanha e levado para uma cruz para ser crucificado. E há um verso na Bíblia que é a cartilha dos crentes, que todo mundo sabe, mas eu quero que você abra. João capítulo de número 3, versículo de número 13. Alguém lê para mim, por favor. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Outra pessoa lê o 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Outra pessoa lê o 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16, olha o que diz. O versículo, um dos mais importantes que tem na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito significa único. Não é o primeiro. O primeiro é primogênito. Unigênito é único. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não Pereça, mas tenha a vida eterna. vida eterna. Quanto nos custou a vida eterna? Uma morte. Uma morte? O que mais? Quanto nos custou a vida eterna? Quanto, Lili? Sacrifício de Jesus na cruz. O amor de Deus. O amor de Deus. Fala aí, Lili. O Filho de Deus. Quanto, Cris? Quanto nos custou a vida eterna? O sacrifício de Jesus. É esse mesmo, Dona Maria? Mãe, Gabriel, Marcelo, quanto nos custou a vida eterna? Quanto? Fala aí. Quanto nos custou a vida eterna? Hã? Fala aí, gente, rapidinho. Dentro do coração. Quanto, Gabriel? Sangue do Cordeiro. Sabe quanto nos custou? Nada. Nada. A gente não custou nada. Quanto você pagou? Fala aí. Quantos filhos você morreu? Quanto do seu sangue foi derramado lá? Quanto? Nada. Não te custou nada. Há um termo que diz que o que não custa nada não vale. O que não custa nada não vale. Nada. O que não custa nada não vale. Nada. Mas para quem dá, custa. Há um ditado que diz que não existe almoço grátis, já viu isso? Quando um mendigo passa e pega uma marmita, numa fila, ou numa Kombi, naqueles projetos, ou alguém recebe uma cesta básica, para aquela pessoa que recebeu custou quanto? Quanto? Quanto, gente? Fala aí. E para quem deu? Custou alguma coisa. Entende? Para quem precisa de um remédio e recebe aquele remédio de graça, o remédio não custou? Nada. Mas para quem deu, para quem produziu, para quem fabricou, para o motorista que transportou, para o carregador que carregou, para o farmacêutico que pagou. Entende? Tudo na vida tem preço. Tudo tem preço. E o que Deus nos deu de mais precioso foi a vida eterna ao lado dele. E quanto isso nos custou? Nada. Entende? Você entende por que Jesus ele é tão banalizado no mundo? As pessoas vão falar, eu vou para a igreja a hora que eu quiser. Outros nem creem, né? Que Deus nada, não existe Deus. Não é isso? Porque eles não tiveram que pagar nada. Quem já fez um curso aqui, semana que acabou de fazer um curso, você sabe quanto custa pagar um ônibus e voltar, apostila, uniforme, estágio, noite sem dormir, menino em casa, marido em casa, comida. É ou não é, aqueles? Imagina. Às vezes alguém fala assim, me leva ali em São Mateus, eu boto a gasolina no seu carro. Quanto custa um carro? 20 reais, 30 reais? Quanto custa um carro? Entendeu, senhor? Mas não te custa nada. Como é que é? Não custa nada? Custa. Para quem recebe, olha para cá, para quem recebe,
Não custa nada, Cris. Mas para quem dá, só quem dá sabe quanto que vale. Ah, Simone, tira a minha impressão que rapidinho você não está fazendo nada. Aí quando a pessoa fala assim, você não está fazendo nada, você volta 2 anos atrás de noite sem dormir, de estágio, de luta, de problema e de professor. E como é que não custa nada, gente? Como é que não custa nada, Cris? Custa. Quando nós negamos o Filho de Deus, quando nós negamos a salvação de Jesus, é como se você virasse na cara de um pai e falasse assim, olha, o que você fez com o seu filho, toda a dor e sofrimento que ele passou, que poderia me livrar, ali não vale nada. Esse Deus de vocês não serve para mim não. Entende? Quando a gente entrega um panfleto a uma pessoa na rua, a pessoa pega a massa que ele joga fora. Pra gente custa centavos, né? Mas a mensagem que está por trás daquilo ali poderia salvar a vida de uma pessoa. Sabe? E muitas vezes é uma questão de humildade, de informação. É isso. O que não custa nada não vale? Nada. O que não custa nada não vale? Nada. Mas custou para alguém. Imagina você olhar uma dessas meninas aí. Deus falou assim, Simone, eu quero aquela ali. Mas Senhor, não estou te dando a opção, estou mandando você me dar. Entendeu, Cris? Eu quero ele. Para mim. Vocês lembram da história daquela mulher que era estéril, chamava Ana? É Ana e Penina, mulher de Eucana, que a mulher paria igual coelho. E a outra fala assim, Senhor, se tu me deres um filho homem que seja um só, eu o devolverei ao Senhor. E ele te servirá por todos os dias na tua vida. O primeiro homem a ungir os 2 primeiros reis de Israel foi ele, o profeta Samuel. Quando o menino está desmamado, ela vai até o templo, chega diante do profeta Eli, do sacerdote Eli, melhor dizendo, fala, Senhora, está aqui a minha promessa a Deus. Ela entregou o filho dela. Como é que você acha que aquela mulher volta para casa? Eu nunca vi. Mas dizem que quando vai desmamar bezerro, que aparta o bezerro da vaca, que eles choram a noite inteira assim. Vocês já viram isso? Os bichos ficam gritando no mato. Já. Eles ficam berrando. É um bicho. Você imagina uma mãe? Imagina uma mãe? Gente, olha pra cá. Você imagina, no momento que Jesus é traído, que ele é preso, e a mãe dele vê ele sendo julgado no meio do povo lá, sem ter feito nada. Apanhando tanto que ele apanhou. Sendo humilhado tanto que ele foi humilhado. Você imagina, eu estou falando de Deus, não estou falando da mãe dele. Olhando e falando, meu Deus, por que isso? Quando ela chega diante dele na cruz, isso está na Bíblia. E ela fala, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Jesus conforta o coração dela e fala assim, mulher, eis aí teu filho, homem, eis aí a tua mãe, quando se refere ao apóstolo João, que é irmão de Jesus. Para a gente, o sacrifício de Jesus não custou nada, mas ele vale tudo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não importa o que você tenha que dar, ou o que você tenha que fazer, tudo o que você der ou fizer, diante do que ele fez por nós, não é nada. Nada. Não é nada. Tem gente que sai da igreja por causa de 10% de dinheiro. É ou não é? Tem gente que sai da igreja por causa de dinheiro no cu, ou porque está chovendo, ou porque é longe. Gente, é ou não é? Ou porque está quente, ou porque não tem tempo, ou porque está frio, ou porque está com preguiça. Está cansado. Aí a pessoa não imagina, não para pensar assim, peraí, eu não estou indo para ver a cara do pastor. Eu não estou indo para poder me mostrar para ninguém. Eu estou indo agradecer ao meu Deus, junto com os meus irmãos, pelo sacrifício que ele fez por mim. E eu creio, através da sua palavra, que através daquilo que ele fez na minha vida, ele vai alcançar os meus familiares. E as promessas dele vão se cumprir na minha vida. É o mínimo. Entendeu? Porque para Deus não custou um filho dele. Custou o único filho que ele tinha. O único filho que ele tinha. Se você tivesse um par de sapatos, apenas um par, você daria um pé para outra pessoa? Sim ou não? Seja honesto. Hã?
que você vai andar descalço? Com um pé calçado e outro não? Com o pé calçado também. Hã? Que adianta a pessoa andar com o pé só calçado pulando? Então você sabe o que você tem que fazer? Olha pra cá. Dá os dois. É melhor dar os Entendeu? E isso é fé. Eu olho e falo, rapaz, no final do mês eu tenho meu salário. E essa pessoa que está passando aqui na rua como mendigo, ele não tem nada. Então tudo que eu tenho, filho, tá aqui, ó. Eu te dou. Não é isso que a Bíblia manda dizer? Se te pedir uma... Dá a cara, pô. A questão material é fácil de dar. E quando isso toca na honra da gente? Que alguém vai, chega e diz um monte de coisa. Você é isso, você é aquilo, você fez, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E na hora que dá vontade de ser... Deus manda você engolir e dar a outra face. Como é que dá o orgulho da gente? Como é que faz isso? É difícil. É muito difícil, mano. É muito difícil. Quando Jesus veio à terra e começa a fazer milagres, os seguidores, os fariseus, viram para ele e falaram assim: ele está curando em nome do diabo. São demônios que agem na vida dele. E ele estava ajudando o povo. Um dia no sábado ele vai e cura um homem. E o povo que lá, né, perturbava ele por causa do sábado, fala assim: mas não te é lícito curar no sábado? Não sei. Ele vira e fala assim: vem cá, olha pra cá. Ei, está diante de vocês aquele que é maior do que o sábado. Jesus se coloca como Senhor do sábado. Ele subjuga o sábado a ele. Ou seja, ele fala: eu sou Deus. Entende quando você é sério? Há um verso na Bíblia que diz algo muito importante. E que quando eu fui para a igreja 21 anos atrás, eu nunca esqueci. Isso virou até música. Eu venho abrir rapidinho. Romanos 8. Romanos capítulo número 8. Você que está em casa pode abrir também, acompanhando aí. Compartilhe com seus amigos. Marque as pessoas. Para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Toda aquela palavra diabólica que vem sobre as nossas vidas, de que nós não somos nada, que nós não venceremos, que nós não alcançaremos, é uma grande mentira do diabo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando Deus ele nos amou, olha para mim aqui. Quando Deus ele nos amou, amém? Ele olhou para você. Ele olhou para a sua vida. Ele olhou para os seus sentimentos, para os seus gostos, para as suas pirraças, para a sua falta de fé, para o seu desânimo, para o seu cansaço, para os seus adultérios, para a sua morte, para os palavrões da sua boca, pelos seus desejos que não são da vontade dele. Com isso eu não estou dizendo que são vocês presentes, estou falando a todos nós. Ele olhou para o homossexual que olha uma pessoa do mesmo sexo e deseja no seu coração. Ele olhou para o assassino que mata por prazer. Ele olhou para o estuprador, para o pedófilo. Ele olhou para todo mundo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que todo aquele que nele crê... Poxa, mas essas pessoas também? Também. Mas não é justo. Mas se Deus tivesse que fazer justiça entre o pecado de alguém e o seu, e condenar o mais pecador para o inferno, quem iria? Você ou a pessoa do lado? Quem Deus condenaria ao inferno? Você ou o pecador do lado? Quem? Todos nós. Porque a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Mas aí, Jesus vem na terra e ele se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No momento que ele está pregado na cruz, a morte tenta levar ele de qualquer jeito. Vocês estudaram, vocês sabem disso. Para que um organismo físico morra, é necessário que o coração, a bomba que funciona sangue, pare, não é isso? Parando a circulação de sangue, todo o organismo começa a morrer, não é isso? Os órgãos vão falindo, até que o sistema todo pare. Ele estava todo moído na cruz, todo quebrado. A Bíblia diz que chegaram a rasgar a barba de Jesus com a mão, de tanto que ele apanhou. Cuspiram na cara dele, bateram na cara dele, bateram nele de pau. Para zombar dele, eles pegam um negócio de espinhos assim, ó. Já viram as roseiras que tem aqueles espinhos? Eles tecem uma coroa e amarram e colocam em cima da cabeça dele, e aquilo não fica preso, de enfeite.
Eles pegam com um pedaço de cana, um pau, e batem para que aquilo entre no crânio dele. Não por maldade, mas para dizer assim, você não é rei, para zombar da cara dele. Você imagina como é que estava o pai dele no céu vendo tudo aquilo acontecer. Se eu fosse Deus naquele momento, eu destruía a terra. Eu não destruía a humanidade. Eu, se fosse Deus, naquele momento, eu destruiria a terra. Pegava assim, acabou. Cansei desse povo. Porque era o único filho dele. Eu sei o que é ter um único filho. Eu só tenho um filho biológico. Um menino. Quem tem dois, quem tem dois tem um, quem tem três tem, não é assim? E quem só tem um? Eu não terei mais filhos biológicos. Eu tenho 36 anos de idade. Se meu filho morrer, a minha história na Terra acabou. É ele que vai procriar e levar meu nome, meu sangue para frente. Sabe? Deus olha naquele momento ali, o filho dele sendo espancado, moído. E eu não sei se vocês prestaram atenção no texto que nós lemos lá atrás em Isaías. Abre aí, Cris, rapidinho para mim. Só Cris, abre aqui para mim poder ler. Rapidinho. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. A quem? Ao Senhor. Ao Senhor, Deus. Agradou moê-lo. Agradou o quê? Moê-lo. Ué. Deus teve prazer em moer o próprio filho? É o que está escrito na Bíblia, Cris? Sim ou não? Sim. Lê de novo então, por favor. Bem alto. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ué. Por quê? Deus é doido? Por quê? Lê aí, Cris. Fazendo enfermar quando O que é der. enfermar, Simone? Adoecer. Já pensou uma pessoa sofrer tanto psicologicamente e na sua carne a ponto de ficar doente? O extremo frio causa o que no organismo da pessoa? Hipotermia. Não é isso? Batendo o dente, tremores, espasmos involuntários, não é isso? As pontas dos membros começam a congelar, porque o corpo humano começa a congelar assim, não é isso? Sim ou não? Das extremidades para o centro. E dependendo do frio, os tecidos vão morrendo a ponto de, se possível, ter que amputar aquilo ali, não é isso? Vocês que estudam medicina aqui. No momento em que ele estava pregado na cruz, ele estava nu, no alto de uma montanha, pelado, todo moído de pancada. Eles devem ter quebrado os dentes dele de tanto que ele apanhou. Ele tomou soco na cara, cuspe. Como eu disse, arrancaram a barba dele. Alguém já pegou aqui em você, ó, mesmo na época da escola, aqui, ó, e deu aquele puxãozinho assim, aqui atrás. Vocês que são mulher que tira a sobrancelha com a pinça aí, dói ou não dói? E fazer depilação com cera? E imagina alguém botar a mão aqui num chumaço de cabelo seu e arrancar aquilo com ódio da sua. Você acha que aquilo sai fácil, gente? Uma barba de 33 anos, sem cortar? Não. Ele sofreu muito, Cris. E o texto que você está lendo diz que a Deus agradou moê-lo. Por quê? Fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Quando o quê? Quando der ele. Quem? Quem vai dar a alma? Jesus. Você entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus dá o seu filho. Aí Jesus, ele se entrega. Você poderia dar uma filha sua para uma pessoa. Deus tá dando, um exemplo. Deus tá dado. Mas ela poderia falar, não, eu não vou. Não, eu não quero. Não, eu não assino. Não é isso? A Bíblia diz, o texto que nós lemos, Cris, que como uma ovelha muda, que está indo no caminho do matador ali. Você já viu matar um porco? O tanto que ele grita? Já. Aquele escândalo, faz um frege, é terrível. A ovelha já fica. A ovelha, ela vai quietinho. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi. Quando ele é preso ali no jardim de Getsemane, que os soldados chegam, e Jesus chega e fala assim, a quem buscais? O soldado fala, Jesus. Judas se aproxima dele e dá um beijo no rosto dele e fala, salve Rabi. Aí ele fala assim, é com um beijo que você trai o filho do homem, ou entrega o filho do homem. Judas se afasta dele, a Bíblia diz que os soldados agarram Jesus como um criminoso
E ali começa uma pancadaria para todo lado. Pedro vai, arranca uma espada e corta a orelha de um homem lá. E Jesus falou: epa, parou. Não ensinei isso a vocês. Que isso, você está doido, rapaz? A Bíblia diz que Jesus vai no chão, pega a orelha daquele homem, de soldado chamado Malco, e cola a orelha dele. Eu não sei o que, a orelha é cartilagem, não é isso? A orelha é cartilagem, não tem carne na orelha. É só cartilagem e terminação nervosa, não é isso? Porque o ouvido está por dentro, não é isso? O ouvido é dentro da cabeça. Como é que cola uma orelha, gente? No momento em que Jesus cola a orelha daquele soldado, ele vira para Pedro. Ele está aqui colando a orelha do homem e falando assim: Pedro, aquele que viver pela espada morrerá pela espada. Entendeu? Por isso a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus, elas não são carnais, elas são espirituais. As nossas guerras são vencidas aqui, ó, no joelho, na oração. E aqui, ó, na sabedoria. Jesus é preso naquele momento. Ele vai calado. Todo mundo conhece essa história. Diante de Pilatos ele não fala nada. Diante dos judeus ele não fala nada. Até que condenam ele à morte. E todo mundo conhece essa história, que ele é levado para ser crucificado. Os homens mataram Jesus na cruz, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Não mataram, não. O texto que Cristo disse agora, ele se entregou. Ele não se entregou, olha para mim, entenda isso. Jesus não se entregou para ser morto. Entendeu? Ele não se entregou para ser morto. Ele entregou a sua vida. Entende, Cris? Jesus entregou a sua vida. Como assim? Quer ver? Deixa marcado Romanos aí, rapidinho. Voltem comigo, deixa eu ver se tem João. Deve ter. Fica mais perto. Evangelho de João, capítulo de número 19. Você que tem em casa, abre aí também conosco. Evangelho de João, capítulo de número 19. Cadê a câmera? Está aqui. João 19, 25. Está escrito: e junto à cruz de Jesus estava a sua Mãe. e a irmã da sua mãe, ou seja, sua tia Maria, mulher de Clopas, e Maria, Madalena. 3 mulheres, certo? Sim. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem amava estava presente, que era João, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu Filho. Então está registrado, amém ou amém? Verso 27. Depois disso, disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam Consumado. terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho Sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, que é tipo uma esponja, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está Consumado. 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 E inclinando a cabeça, entregou Seu o espírito. seu. Jesus disse assim: olha, ninguém tem poder de tirar a minha vida. Ninguém na terra tinha poder de matar Jesus. Ele disse: a minha vida eu a dou. Por quê? Por quem? Por quem você daria a sua vida? Pelos seus filhos? Claro. Daria, Cris? Pelos filhos? Claro, qualquer um daria. Não daria? E pelo pastor Geoás que estuprou os 2 filhos e matou queimado, você daria a sua vida pela vida dele? Sim ou não? E por esses homens que nos roubam em Brasília e todo tempo, deixando o povo na miséria, você daria a sua vida por eles? E por aquela mãe que matou a filha de 10 anos, enterrou ela viva para poder ficar com um homem, você daria a sua vida por ela? Por aquela moça que arrumou uma outra mulher e junto com uma outra mulher, no caso homossexual, mata o pai, a mãe e o irmão, coloca num carro e bota fogo no carro, você daria a sua vida por eles? Sim ou não? Porque eles não merecem? Nós também não merecemos. Porque o texto que nós lemos diz que ele deu a sua vida. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Aí você fala, poxa, mas não é justo. E realmente não é. Não é justo. Não é justo. Mas quem pode julgar como o Senhor? Quem conhece o coração do homem? Quem conhece, irmã Hermínia, o coração do homem? Talvez você veja uma pessoa muito bem vestida, que fala bem, que fala, glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão, como você está? Tenho sentido a sua falta. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. E dentro de casa a pessoa é um Satanás. Ou dentro da sua mente ele é um pervertido. Ou no seu coração ele é uma pessoa invejosa. Quem conhece, gente, a gente conhece por fora. Quem conhece o nosso coração é apenas Deus. Porque dentro de cadeia agora, nesse momento, tem muito preso arrependido. Fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu vou apodrecer aqui. Eles vão me estuprar nesse lugar, eles vão me matar. Eu vou perder os meus dias aqui. Só resta o Senhor. Enquanto a gente está na igreja todo dia ali, ó. Há quantos anos, ó? E não muda de vida. E não muda de caráter. E não toma vergonha na cara. E não se transforma. Sabe? É essa visão de Deus do mundo. Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos voltar lá rapidinho. Romanos capítulo 8. Passamos. Tá frio aí, Gabriel? Todos acharam? Amém. Romanos capítulo de número 8. Amém. No ano de 1999, quando eu fui a uma igreja evangélica a primeira vez. E dentre as muitas lutas e guerras, quando eu entrei na igreja, a primeira igreja batista, no centro da cidade, na época era o pastor Marcelos, que era pastor daquela igreja. Eu entrei, sentei, estava com um amigo, João. João é meu amigo há 31 anos, ininterruptamente. 31 anos. Posso dizer, eu tenho um amigo, há 31 anos. Somos amigos, não é, mãe? Nós fomos para a creche juntos. Jardim, com 4, 5 anos de idade. Somos amigos até hoje. Nós falamos sempre, até hoje, até o dia de hoje. E ele me apresentou o Senhor Jesus. Me levou na igreja. Naquele dia que eu entrei lá, e eu sou músico, gosto de música, eles cantaram uma música há 21 anos atrás, que aquela música entrou nos meus ouvidos e desceu até o meu coração, porque eu me sentia indigno de ser aceito por esse Deus, porque eu sabia quem eu era. Ninguém sabe quem é você aqui, mas você sabe. Sabe ou não sabe? Você e o seu travesseiro, você e o seu chuveiro são as únicas pessoas ou coisas que sabem quem vocês são. Fora isso, ninguém sabe. O papai não sabe, a mãe não sabe, o professor não sabe, o pastor não sabe, o marido não sabe, ninguém sabe. Não é? Porque o que se passa aqui, ó, só você sabe. Ninguém mais sabe. Naquele dia eles cantaram, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Vocês me perdoam, minha garganta não está muito boa. Por muitos dias fazendo lives, né? O povo pede, a gente tem que fazer mesmo. Nós estamos no período da live agora. Só Jesus. Deixa eu botar um tom aqui rapidinho. Prometo não demorar. Eles cantaram um louvor. Se souber, me ajuda aí. Amém? A canção diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor
Cristo será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo e espada. Ela diz assim: pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Parece uma música boba, não é? É até bonito a letra, mas parece uma coisa tão boba. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus, e eu posso dizer que, não falo isso por orgulho não, mas já li a palavra de Deus toda. Tive isso como princípio da minha vida. Eu falei, eu quero ler a Bíblia. E eu li a Bíblia, capa a capa, da primeira palavra ao ponto final de Apocalipse. No dia que eu li isso aqui, eu caí em mim. Romanos capítulo 8, verso de número 31. Está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, Quem será? agora fala com fé. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? quem pode contra a sua vida? O desemprego, o medo, nada pode contra a sua vida. Sabe por quê? Porque a maior garantia que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu. Que é a sua palavra. Sim ou não? Mas não era o filho dele? O filho ou a palavra? Decide aí. Hã? O filho ou a palavra? O que Deus nos deu como sua garantia maior? O filho ou a palavra? O filho ou a palavra? A palavra ou o filho? O filho ou a palavra, gente? Vamos lá? Hã? Jesus Cristo, Ele é o Verbo. E um verbo é uma palavra. João capítulo de número 1. No princípio era o Verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele nos deu tudo através de Jesus Cristo. Porque se ele só dissesse palavras o vento leva, ele falou assim: olha, eu amo tanto vocês, gente, que o que eu tenho de mais precioso eu dou. Tá aí, ó. Tá aí pra vocês. Ele pega o seu filho e fala assim: vem cá, qual é o pecado daquela menina ali? Ah, o pecado dela é esse. Poxa, mas o pecado dela separa ela do Senhor, só matando Deus, né? Beleza. E daquela moça ali? Ah, o pecado dela é esse. Daquela senhora, daquele menino, dessa aqui, daquele... Como é que faz aí? Junta tudo, deu quanto? Quanto que é a conta do pecado desse povo aí? Falece. O preço é muito alto. Quanto custa? Fala, só uma pessoa santa, só um sangue inocente, sem pecado nenhum. Tem jeito? Tem. Aí ele pega o seu único filho, Filho Santo, aquele a quem nós lemos, não conheceu o pecado. Ele fala, tá aqui, ó. Ele ofereceu o filho dele por todos nós, pelos nossos pecados. Quando eu li isso aqui, ó, a partir do verso 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio... Verso 32, vamos lá, gente. Aquele a quem nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por quem? Todos nós.
como não nos dará também com Ele todas as coisas? Você consegue entender aqui o tamanho do amor de Deus por nós? Ele não poupou o seu próprio filho. Se alguém chegasse e pedisse seu filho e falar, meu filho eu não dou não. Ó, mas tem uma mulher ali na rua que ela tem 13. Você pedir um, para ela não é? Eu conheço. Hã? Não, é lógico que vai fazer diferença. É filho, mas ela tem 13. E você que só tem um. Mas o texto que nós lemos, ele disse aqui, olha, ele não poupou o seu próprio filho, ele cortou na própria carne. Entendeu com isso? Verso 33 diz assim: quem intentará acusação contra os Escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Portanto, quando alguém levanta alguma coisa contra a sua vida, você não deve debater nem rebater não, sabe por quê? Porque quem te justifica é o Senhor. Quem compra as suas guerras é o Senhor. Quando o inferno se levanta contra a sua vida, quem te justifica é Deus. O problema é que a gente se desespera e vai buscando um monte de coisa que não tem Deus. É ou não é? É o curandeiro, é o pai de santo, é a promessa, é o voto na igreja, é a corrente não sei o quê, é a nação dos não sei quanto, é tudo que Deus não pediu. Ele fala só uma coisa, ele fala assim, ó, gente, ei, confia em mim, confia na minha palavra. Mas como é que a gente vai confiar naquilo que a gente não conhece? O povo não lê Bíblia. Não é? É ou não é? Sim. E conhecereis a Verdade. E a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, A verdade e a vida. Quem vai ao Pai? entende? Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o caminho, ele é a verdade. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. O único. Ninguém e nada mais pode fazê-lo. Aí ele continua dizendo, verso número 34. Presta atenção no que está escrito. Quem os condenará? Pois é Cristo. quem é? Cristo. Quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por quem, irmãos? Por nós. Você entende agora que a sua salvação e a graça de Deus não te custou nada, mas a alguém custou tudo e Ele está disposto a brigar com você até o fim. É verdade. Não interessa o que te digam, o que façam, o que a vida faça com você. Ele está com você por todos os dias da sua vida. Não importa. Caiu, levante. Está fraco, busque força no Senhor. Está sem fé, ore ao Senhor. Sabe? Mas o preço para ele foi muito alto. O preço para ele foi muito alto. Ele continua dizendo, verso 35. Aqui eu não aguentei. Quem nos separará do amor de Cristo? É do amor de Deus? É do amor de quem, irmãos? De Cristo. Do amor de quem, irmãos? De Cristo. Você, olha para mim aqui. No momento que Jesus Cristo ele está no horto, no jardim de Getsêmani, que ele está orando, e a Bíblia diz que ele começa a suar suor de sangue. O sangue começa a sair pelos poros do corpo dele. Isso não é normal acontecer, né? Mas com ele aconteceu. O sangue começa a sair por ali. Ele estava apavorado naquele lugar, porque ele sabia o sofrimento que ele iria passar. Ele sabia que ele ia tomar 40 chibatadas, mas foi chibatada de arrebentar com o corpo dele todinho. E passar por aquela humilhação, pela falta de fé, por tudo aquilo. Sabe, dentro daquela situação. Enquanto ele está ali no jardim, ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero passar por isso não, Deus. Porque eu sei que eu vou sofrer demais. Aí depois ele bota a mão na consciência e vira para Deus e fala assim, Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Sabe? Talvez a nossa maior dificuldade seja essa. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, Deus, eu não tenho condição. Deus fala, mas sou eu que te sustento. Deus, eu não tenho coragem. Ele fala assim, diga ao fraco que eu sou forte. Entende? Quando a nossa confiança está em nós, no que nós temos, é impossível. Mas quando a nossa confiança está em Deus, plenamente em Deus, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa.
qualquer coisa. Aí ele continua dizendo, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais Que vencedores. por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as potestades, nem o agora, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do Amor de Deus. que está em quem? Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem jeito. Entende? Aleluia. Não há o que possa separar você do amor de Deus. Poxa, mas eu tenho problema, todo mundo tem. Tem dificuldades, todo mundo tem. Às vezes eu tenho falta de fé, às vezes eu caio, às vezes eu tropeço, às vezes eu falo que não devo, penso que não devo. Você está guardado no amor de Deus. E quanto te custou? Custou nada. Absolutamente nada. No final do mês passado, eu recebi um dinheirinho que era o que nós tínhamos por certo, né? Que era o nosso único cliente fora do estado. Aí meu irmão falou assim, olha, eu não tenho mais como continuar porque da crise que está acontecendo, vou te pagar e não tenho mais como continuar. Futuramente a gente volta a conversar. Passei o número da conta, ele me deu o número da conta. Aí eu fui, peguei, tirei o dízimo daquele dinheiro e entreguei. Aí passou uma semana, veio um rapaz fazer um serviço comigo de R$50. Eu tirei os R$5, coloquei no meu. Não foi, meu? Sim. É a tesoureira da igreja. Sim. A gente lá em casa falou, Cris, agora o que a gente vai fazer? E agora? Aí um dia eu acordei com a música que diz assim, eu cuido de ti, descansa em mim, não sei o quê. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí uma outra pessoa me ligou e falou assim, eu preciso fazer um serviço hoje, uma gravação. Quanto você me cobra? Eu falei, tanto. Falei, vou fazer. É em 2 horas, Bem, sem gastar nada, eu ganhei R$200 assim, ó, no sábado. Não foi, Cris? Falei, glória a Deus, um dinheiro que a gente der para pagar as contas de casa, que tá tudo atrasado. Aí você fala, meu Deus, mas como é que vai continuar pregando e falando do amor de Deus numa situação dessa? Porque eu creio. Não é porque a gente ganha, porque a gente tem, é porque eu creio. É porque eu creio. Deus não desampara. Você pode confiar na palavra dele. Se foi ele que prometeu, creia. Apenas creia. Porque aquilo que ele fez por nós, para a gente não custou, mas para ele custou tudo. Tudo. Cadê o nebulizador? Me dá aí. Dá esse bichinho. pega aí. Ó, eu não tô com coronavírus, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aqui é um nebulizador. Me ajuda aqui, semana, ligar esse bicho aqui, por favor. É um inalador que a gente usa quando a gente tem as crises de... Como é que fala? Ah, De asma, de bronquite asmática. Aqui, ó. Não, agora. Tá vendo aqui? Pra que serve isso aqui? para te ajudar a respirar. Para ajudar a Respirar. respirar melhor, não é isso? Isso é como se fosse um respiradorzinho artificial para desobstruir as vias aéreas. Não é isso? Se eu for uma besteira, você pode. Tem uma técnica aqui, deixa eu mostrar ela aqui. Cadê ela ali? A nossa enfermeira Simone e a nossa futura médica, a Hilary ali. Em nome de Jesus. Para não deixar eu falar besteira, viu? Olha pra cá. Isso aqui, ó. Vou fazer de conta que isso aqui é um daqueles respiradores que está tendo aí, ou que está faltando, ou que vai faltar devido a essa situação toda que o mundo está vivendo. Não é? Respirador mecânico. Faz de conta que isso aqui, ó. Liga esse, mano. Esse mano vai ligar rapidinho, ó. Olha que bonitinho. Tá até uma fumacinha. Isso aqui é bom para hidratar a voz também quando você tá, para poder cantar ou pregar ou falar e tal.
Olha para cá. O primeiro país que sofreu com uma grande perda de pessoas, muitas mortes, agora no coronavírus, na crise, na pandemia, foi a Itália. Todo mundo sabe disso, né? Sim ou não? Sim. Diz eu vi uma história que eu achei muito interessante. Um homem de 92 anos de idade. Ele estava numa UTI na Itália com esse aqui, um respirador na cara. E ele foi diagnosticado com coronavírus, com Covid-19, né? E depois de algumas semanas, ele ficou curado. E ele estava naquele leito ainda. A enfermeira chega do lado dele, tira as cordinhas e tira o respirador da mão dele, aliás, do rosto dele, e fala com ele assim: meu senhor, eu quero te parabenizar porque o senhor está curado do coronavírus. Glória a Deus por isso, né? Mas eu tenho uma notícia triste para te dar, uma notícia ruim para te dar. Ele fala: pode falar. Ela falou assim: olha, nós temos poucos aparelhos. E para que o senhor ficasse vivo, nós tivemos que manter o aparelho ligado por alguns dias. Que o senhor esteve realmente muito ruim e não estava conseguindo respirar. E o custo diário de cada respirador desse ligado são 500 euros. Que dá mais ou menos de 2.500 a 3.000 reais por dia. Aí esse homem começou a chorar, ele desabou a chorar. Chorava. E chama a enfermeira, daqui a pouco chega o diretor do hospital, fala: o que está acontecendo aqui? Ele falou: não, eu dei a notícia ao senhor aqui, que alguém tem que pagar. Sim ou não? Sim. Aí ele falou assim: olha, a gente sabe que o mundo está passando dificuldades, mas você pode ficar tranquilo, que nós não vamos cobrar isso do senhor agora. O senhor tem algum bem, tem alguma coisa que eu possa vender, tem um cartão de crédito, tem alguma coisa que o senhor possa fazer? Ele falou: não, eu não estou chorando por causa disso não, eu sou rico. Quanto que é? Ah, deu tantos 1.000 euros aí. Eu falei: não, eu posso pagar. Eu sou rico, eu tenho dinheiro para pagar isso aí. Meu cartão está na minha bolsa aqui, pode pegar aí, eu pago agora. Isso foi. Por quê? A enfermeira veio para ele e falou assim: mas por que o senhor está chorando? Eu falei assim: olha, eu estou chorando porque antes, para eu respirar, não custava nada. E agora custa 500 euros por dia. Sabe o que isso quer dizer? Nós estamos aqui, ó. O ar não nos custa Nada. Alguns, livre Deus que nós não, vão precisar disso aqui. Esse homem pagou 500 euros por dia para respirar. Nós não precisamos pagar nada para sermos salvos por Jesus. A salvação é de graça, por meio da fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus para aqueles que o recebem. Amém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.